Por que alguém ousaria falar da loucura enquanto elogio? Por que é importante falar sobre a loucura? Quem é que teria a audácia de dizer que a sabedoria é algo infeliz? Mas antes de a gente continuar para o assunto do vídeo de hoje, que é o motivo da loucura ser algo positivo também, eu queria pedir o seu like e o seu compartilhamento aqui para esse vídeo, porque é muito importante para essa fase inicial do nosso canal. Quem você achar que se interessa pelo nosso conteúdo, você pode mandar, tá compartilhando aí para ajudar a gente, né? E se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta também, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder nos próximos vídeos. Nós estamos baseados para falar da loucura a partir de 3 referências de livros. Tá? Primeiro, o que deu origem à reflexão para criar esse canal é o Erasmo de Roterdã, né? Elogio da Loucura. Né? E também a gente tem As Orelhas do Rei Midas, do meu amigo Dr. Vitor de Sales. Né? Então ele traz grandes contribuições para a gente entender como, né, os aspectos que envolvem a reflexão da loucura e a experiência da loucura podem ser vistas de modo elogioso, né, de modo positivo. E, sobretudo, né, Michel Foucault, História da Loucura. Então, essas são as nossas primeiras referências. Nós temos muito mais a falar, porque o nome do canal é Sem Loucuras, sem com C, porque produz essas várias experiências sobre a subjetividade, sobre aquilo que relaciona as experiências humanas. Em primeiro lugar, nós queremos destacar que a loucura ela tem a sua face positiva. Por isso a pergunta, por que alguém ousaria falar da loucura de modo positivo? Porque de fato a loucura é positiva. A gente só não encontra positividade na loucura porque a gente tem uma cultura muito voltada para o pensamento racional, muito voltado para o pensamento, né, cartesiano, de lógica, de uma racionalidade platônica que teve que sofrer um apagamento de todas as outras experiências. Por isso que é importante aí a gente falar sobre a loucura. Né? E nesse primeiro momento eu já respondo as 2 perguntas provocativas inicialmente. Por que alguém ousaria falar da loucura de forma positiva? Porque tem muitas experiências de vida e a loucura representa essa autenticidade, esse modo de viver, e não simplesmente rotular preconceituosamente como se fosse uma doença. Bom, existem muitas formas também de falar de por que a loucura pode ser vista como algo positivo, né? Se a gente for ver aqui no livro do Elogio da Loucura, do Erasmo, tem várias formas de responder isso, mas eu achei um trecho bem no início do livro que eu achei interessantíssimo, né? É importante ressaltar que no livro é como se a loucura estivesse escrevendo, né? Falando com o leitor, então isso já é um ponto muito positivo e interessante de você ler, né? Enfim, a loucura, enquanto escreve aqui, no começo do livro, ela diz que a natureza procedendo com sabedoria, né, deu às crianças um certo ar de loucura. Por quê? Porque se você for observar, percebe que as crianças elas têm uma própria maneira de lidar com a realidade, né? Inventando histórias, tendo uma criatividade muito fértil, né? E aprendendo a lidar com as dificuldades da vida sempre de uma nova maneira, sempre se reinventando, sempre mudando de estado do que se tinha antes para algo novo, né? E essa mudança, essa flexibilidade que a criança tem de lidar com a realidade, de lidar com o mundo através da fantasia, da imaginação, da criatividade, pode ser visto como uma forma de loucura de acordo com esse livro aqui. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente vai crescendo, é perceptível que a gente vai perdendo essa criatividade da infância, a gente vai perdendo essa maneira lúdica e espontânea de lidar com a realidade, de superar dificuldades, né? E a gente vai se acostumando a
a tratar as coisas com um tipo de forma apenas, com uma personalidade mais engessada, com um tipo de resposta pronta já muito acostumada a um certo padrão, né? Então isso limita muito a gente, entendeu? Porque a gente perde essa criatividade, essa resposta mais fluida para os problemas. Criativa. Né? Sim. E falando nisso, pegando o gancho nisso sobre a infância e sobre a loucura que se tem na infância, a gente pode responder a outra pergunta, né, que a gente fez no começo desse vídeo, que quem é que teria a audácia de falar que a sabedoria é algo infeliz, né? Isso se junta ao que eu estava falando agora há pouco, porque nesse livro do Vitor de Salis, As Orelhas do Rei Midas, tem uma passagem logo nas primeiras páginas que deixa muito explicado tanto essa última parte que eu falei, como essa pergunta, né? Por que alguém ousaria falar sobre... Por que alguém teria a audácia de falar que a sabedoria é algo infeliz? E também explica muito sobre a loucura. Ao longo dos milênios, a filosofia ocidental foi gradualmente restringindo a fonte do conhecimento à razão e a conquista da realidade pela experiência concreta, até que o aspecto inconsciente da nossa psique, representado pelo mundo imaginário, foi praticamente abolido. Surgiu com isso o homem intelectual, aquele em que predomina a lógica e a experiência. É muito interessante essa passagem porque o Vitor de Salis, nesse parágrafo que eu acabei de ler, junta em síntese, né, sintetiza muito o que eu estava falando aqui agora há pouco. Porque, nos últimos... ao longo do tempo, a gente foi dando muita importância ao pensamento racional, né? Ao pensamento científico, à construção de conhecimento pela base da razão. Isso inspirado, como ele já disse também, nos modelos de Sócrates e Platão da antiguidade, né? Que foi pego ali na época do Renascimento, né? E serviu de base para a gente construir as nossas ciências, nossas bases teóricas de hoje. Não estou dizendo que isso não é importante, mas eu acho que a supervalorização disso, assim como diz aqui no livro, traz uma característica muito concreta e muito objetiva da realidade, entendeu? E assim, como se esse modelo de pensamento racional desse conta das experiências humanas. E essas experiências racionais, elas mostram a vida por um corte, por um ângulo. E não que elas expressam a totalidade das experiências humanas. Né? Porque nenhum saber, nem estes que a gente está trazendo aqui, dominam o conhecimento sobre a experiência humana, nem como os saberes racionais. Todos são importantes. Agora, não se pode fazer o que se fez desde o Renascimento, Iluminismo, essa racionalização toda, e trouxe apagamento e, sobretudo, formas de adoecimento por conta dessa legitimação da racionalidade, como foi posta. Talvez muitas pessoas estejam sofrendo hoje horrorosamente, né, porque não conseguem compreender a vida além dos modelos que já foram instituídos. Então existe sempre essa compreensão, porque todo conceito e definição, ele limita a experiência da subjetividade. Ou seja, é um paradoxo, porque ao passo que precisamos conceituar, precisamos dar nome, mas também devemos ter o cuidado com os aspectos de definição que limitam as experiências da subjetividade. Sim. Se você for perceber, no campo da ciência, no campo da lógica, no campo da razão, são construídos sim saberes muito importantes e coisas positivas para a nossa vida. Só que o que seria da gente se a gente não tivesse a loucura, por exemplo, de um filme que transporta a gente da nossa realidade para mundos imaginários, criações fantásticas, ou um livro que a gente pega para ler no final de semana ou em qualquer momento assim, e a gente consegue sentir algo fora da nossa realidade aqui, fora da nossa vivência, do nosso cotidiano, dessa lógica e que foge da racionalidade. Quando a gente escuta uma música que transfere ou cria um sentimento novo na gente, que a gente consegue sentir, percebe que isso não é uma coisa racional, não é uma coisa lógica, é uma coisa além disso, é uma coisa que afeta a gente de maneira positiva, ou não também, né?
mas que transporta é. a gente para um outro lugar, tipo, foge, quebra com essa lógica, essa coisa previsível que a vida é. Bom, então é isso, a gente está encerrando mais um vídeo por aqui. Eu gostaria de fazer antes um pedido. Se você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar para a gente tratar no próximo vídeo, algum relato ou só alguma ideia de outro tema, você, por favor, deixe aí nos comentários para a gente ver, a gente conseguir articular outros temas aqui e conversar sobre. Tamo junto e vamos para frente, porque loucura não é só uma experiência ruim, pode ser uma possibilidade de vida extraordinária.